Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma breve reflexão sobre a questão de mudança, né? Então, eu vou dar umas dicas aqui como, né, eu costumo fazer nos vídeos. E a primeira dica aqui para você entrar nesse processo de mudança de verdade é a, quando você... Uma das dicas é, a primeira, né, você identificar se está acontecendo autossabotagem, né, no processo de mudança. E o que você pode entender, né, por autossabotagem? Por exemplo, a pessoa que quer mudar um estilo de vida, alguma coisa, e ele mantém um certo componente lá dos costumes, né? Por exemplo, a pessoa se esforça para mudar um estilo de vida e ter uma vida mais saudável, abandonar talvez aí o uso de alguma substância, bebida, e aí a pessoa vai e larga, né? Fala que larga, às vezes recai e tudo, e fuma, por exemplo, né? Então o que acontece? Isso, inclusive, tem estudos que comprovam, né? Que a pessoa, quando para com tudo, né? Que está num processo de recuperação e continua fumando, isso é como se fosse uma âncora, né? Então, não é uma mudança real. E por aí vai, né? Essa é a concepção, né? Que, por exemplo, a pessoa quer ter um estilo mais equilibrado e frequenta os mesmos locais, tem o mesmo estilo de vida, o mesmo círculo, né, de amizades. Então, basicamente, você não vai ter uma mudança real, né? Agora, outro ponto aqui importante é a mudança de identidade. Então, assim, se você parar e pensar na sua vida lá no começo, nos primeiros anos, na infância, muitas vezes acontece de talvez ter alguma identidade que você incorpora, que você começa a admirar e começa a seguir isso. Então, desde os primeiros anos de formação, né, da infância, pode também acontecer um processo semelhante e a pessoa almeja um estilo de vida, né? E aí ela vai formando uma identidade em base a isso. Isso vira mais ou menos vira um programa que vai tudo pro seu subconsciente, e depois a pessoa tem uma conduta meio que dirigida por esses costumes, né, por esse programa. Então tem que identificar a identidade, né? Qual a sua identidade, e trabalhar no modelo de nova identidade, né? De nova pessoa que você quer chegar. Outro ponto aqui, o terceiro, que você vendo isso leva para o subconsciente, né? Então, assim, como eu já mencionei em outros vídeos, quando a gente entende que o nosso consciente, essa parte pensante, só controla 5%, então a gente vê que todas as condutas estão presas nesse programa interno. Então, desde pequeno você vê que essas coisas, o que você cultiva, os valores que talvez não sejam os ideais, você vai formando toda essa identidade. Então tem que trabalhar nessa questão, né, do subconsciente, e entender que ele rege 95% de toda a vida, né? Então o resultado não está voltado a esforço, tem que ter uma vida disciplinada e tudo mais, mas ele vai fora disso, né? Assim, na questão que ele é o determinante real, assim, de aonde você chega, do limite das coisas, né? Então tem que trabalhar nessa reprogramação no subconsciente, entender, né, o subconsciente. E aí o quarto processo, que é esse, né, da repetição, você praticar a imaginação, né, e visualizar, começar a visualizar você com uma nova identidade, um novo estilo de vida, e começar a se policiar e fazer as coisas corretas, né? E aqui algumas dicas voltadas para esse processo, né, de mudança. Então, assim, a prática da repetição que eu acabei de falar, a imaginação, né, evitar gatilhos, como entra na questão de hábitos, né? Por exemplo, a pessoa que tem problema com substâncias, ou
alimento, e ele está sempre exposto a um ambiente que favorece, entendeu? Então a pessoa literalmente está se enganando e vai com o tempo ali e depois continua no mesmo ciclo, né? Porque tá no mesmo ambiente, então tem que cortar isso, é uma dica, né? Tem não, é uma sugestão, né? Se quer ter resultado, é melhor não se privar, né, e largar, abrir mão, né, dessas coisas. Então, a tomada de decisão também, né, com firmeza, e você realmente está disposto. E quando você decide de verdade, tem uma conversão. Você, não no sentido religioso, no sentido de, por exemplo, você está andando, você vai estar no norte, você vai para o sul, você muda a sua rota, os seus costumes, tudo. Isso é uma decisão de verdade. Você começa, você se liberta, você não fica cultivando nada, você não tem, né, reserva. Literalmente você abre mão de tudo e procura ter uma vida melhor. Então, essa questão de uma decisão realmente de verdade, isso vai gerar, com o tempo, vai te favorecer nesse processo de mudança. Outro fator aqui, nesse processo de mudança, é interessante, para ocupar o tempo também, você procurar um estilo de vida, um propósito que vai fazer você se sentir útil. E quando você se sente útil, você vai ter como se diz, vai suprir esse vazio, né, que todo ser humano tem quando não tem um real propósito, né, definido. Então isso vai te ajudar muito a te manter centrado e vai te dar direção. Quando você tem propósito, você tem uma atividade que realmente é altruísta, isso te dá senso de direção, né, e ajuda no processo. Então, basicamente essas as dicas de hoje, né, que vocês, quem precisa, né, que possa pensar nesses elementos desse processo e tome a decisão real, né? E não abra mão. Se você quer realmente uma mudança, tem que tomar a decisão firme, né, decidida e seguir em frente. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu vou finalizando o vídeo por aqui e até o próximo.